Gênesis capítulo 4. Durante a minha, digamos assim, peregrinação ou estadia no curso de engenharia antes de fazer teologia, numa terça-feira, se eu não me engano, do ano de 2002, eu ouvi a palestra de um engenheiro extremamente conceituado, que na época era diretor do DERSA, de São Paulo. Só para você ter ideia, as melhores rodovias do país foi o DERSA que projetou. Bandeirantes, essa que cruza aqui, eu sempre esqueço Castelo Branco, quando a gente vai a São Paulo, é tudo DERSA. E ele palestrou sobre a nova imigrante. Se você for ao litoral de São Paulo e desce aquele pedágio mais caro do país, é a nova imigrantes, né, com todos os benesses lá e tudo. Uma terça-feira. Na quinta-feira, esse homem, ou o nome desse homem, estava na capa do jornal. Alfred von Richthofen, conhecido por ter sido assassinado pela filha ou pelos namorados da filha, Suzanne von Richthofen. Pode deixar, eu vou dando toquinho lá, que são poucos slides. Muito obrigado, Heriberto. Suzanne von Richthofen, que com o namorado e o irmão do namorado, assassinou com requintes de crueldade Alfred von Richthofen, seu pai e sua mãe. Você fica pensando a que nível de crueldade as pessoas podem chegar, né? Existe fundo do poço para a crueldade humana. Eu fiquei estarrecido, todo o país ficou estarrecido. E a ironia, né, da Suzanne von Richthofen ter uma saidinha no Dia dos Pais, né? Essas peculiaridades do nosso país. E aí, quando você olha para as Escrituras, você vai vendo que ao longo do tempo a crueldade, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, marido contra esposa, não é uma peculiaridade dos tempos modernos. Muito pelo contrário. Ao longo da história da redenção, nós temos cenas muito macabras, digamos assim, a respeito do quão fundo pode ir a maldade humana. Antes de nós lermos o texto propriamente dito, pode pôr o próximo slide, por gentileza. Para nós recordarmos, nós estamos numa série de mensagens em Gênesis. Nós estamos no terceiro sermão. Nos capítulos 1 e 2, então, grave essa palavrinha assim, criação. Nos capítulos 1 e 2 nos é apresentado um gabarito existencial, um modelo de vida. Gênesis 1 e 2 é como as coisas deveriam ser, ou como elas foram criadas para ser. Você quer um casamento perfeito? Você olha para Gênesis 1 e 2. Você olha para um relacionamento perfeito entre Deus e os homens, você olha para Gênesis 1 e 2. Você quer uma política ecológica perfeita de relacionamento do homem para com a criação? Olhe para Gênesis 1 e 2. Próximo slide. Mas aí você viu semana passada com o reverendo Evandro que o pecado entra em cena, queda. Segunda palavra que você nunca deve esquecer, queda. E aí os efeitos do pecado. O fundo do poço começa a ser cavado. O relacionamento com Deus não é mais o mesmo, né? Os, abre aspas, peladões têm que se esconder de Deus agora envergonhados. O relacionamento entre eles não é mais a mesma coisa. Não é mais a minha companheira, é essa mulher que o Senhor me deu. Esse estrupiço do meu lado aqui que fez eu pecar, ou qualquer coisa do tipo. Transferência de responsabilidade, o frouxo do Adão, que com certeza viu a serpente conversando com Eva. E com a criação também as coisas já não são mais iguais. A terra foi feita para produzir desde o Gênesis 1 e 2. Mas aí depois da queda, essa produção vai ficar complicada, vai ser com sofrimento. O parto vai ser com dores multiplicadas. Não é verdade? Queda. Isso você viu semana passada. Os efeitos da queda para com Deus, para com o próximo e para com a criação. As coisas se complicaram. E nós vamos caminhando num enredo em que as coisas vão se acentuar. As coisas vão ficando mais graves ainda. É o que nós veremos hoje.
Mas assim como semana passada, em Gênesis 3,15, você viu que a redenção começa a ser construída com o descendente de Eva, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, nós vamos ver essa redenção também sendo regada ao longo do capítulo 4. Mas não chegamos ao fundo do poço ainda. Quando chegar em Gênesis 6, então, é quase que proibido para menores de 18 anos, tamanho a depravação a que a humanidade pode chegar. Vamos ler o texto, então, lembrando disso. Criação, queda, redenção. A ação de Deus ao longo da história em prol da humanidade. Olhe para o texto bíblico, o texto não será projetado. Gênesis capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 16. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós precisamos tanto do Senhor para entender as Sagradas Escrituras. E muitas vezes nós colocamos tantas barreiras, tantos ruídos de comunicação, que em nome de Jesus, ó Pai, concentre a nossa atenção naquilo que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer. E novamente, ó Pai, muito obrigado por ter a liberdade de ter uma Bíblia nas mãos. Muito obrigado, ó Pai, pelas mãos que traduzem textos bíblicos para nós com tanto zelo, aqueles que ao longo de décadas, séculos, têm cuidado da preservação do texto bíblico. Obrigado por aqueles que zelam não somente pela preservação, quanto pela impressão do texto bíblico. Fala conosco, ó Deus, ao abrirmos o Teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo o engano e do erro livra a nós, ó Pai. Ilumina as nossas almas, ó grande Deus. É a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode pôr o próximo, por gentileza. Existem dezenas de formas de você dividir esse texto, mas para que você, se você quiser lembrar 2 frases
para você vai para casa, para você lembrar desse texto, lembre disso. Nos primeiros 7 versículos, o pecado potencializado. E nos versículos 8 até o 16, o pecado realizado. Para nós olharmos. Existem muitas outras formas, se você pegar algum outro pregador no YouTube, vão ter divisões talvez mais didáticas, mas eu quis ser bem para você lembrar. Dos versículos 1 a 7, o pecado do assassinato está sendo gerado, está sendo construído no coração de Caim. E dos versículos 8 a 16, ele vai ser realizado e as punições referentes a ele. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira sessão, então, o pecado potencializado. Como que se procedeu tudo isso até que Caim se tornasse o primeiro assassino relatado nas Sagradas Escrituras? Coabitou, algumas versões, versículo 1, trazem: conheceu o Senhor com Eva, o homem com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O pecado balançou as estruturas, mas o pecado não derrubou as estruturas daquilo que Deus tinha chamado o homem a fazer. No Éden, responsabilidade do casal, cultivar e guardar o jardim. No Éden, responsabilidade do casal, multiplicar, sede fecundos, gere descendência. É o que nós esperamos de você. O pecado atrapalhou isso, mas não extinguiu essas propriedades que o homem e mulher tinham direito. E você vê Adão e Eva aqui, talvez, numa esperança. Lembre-se que a promessa do descendente da serpente, descendente de Eva, para esmagar a cabeça da serpente, estava nos ouvidos deles, capítulos anteriores aqui, anos anteriores, talvez meses anteriores a isso daqui. Nós temos a Escritura inteira e entendemos que Gênesis 3,15 é para Jesus Cristo. Mas coloque-se no lugar de Eva. Vai vir alguém que vai consertar todo esse estrago que a serpente trouxe. Pense nas dores desse parto, que talvez tenha sido um parto complicado, com dores multiplicadas. Talvez Eva tenha orado ao Senhor, as pessoas especulam, não, as pessoas às vezes me perguntam: você crê que Adão e Eva foram salvos? Eu falo, eu não posso bater o carimbo da salvação de Adão e Eva, mas eu tenho grandes indícios de que eles se arrependeram e deram prova de sua piedade ao Senhor. Olha isso aqui: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O próprio nome de Caim, cuja raiz no texto original significa adquirido ou adquirir, e dentro dessa lógica do judeu, de que o nome não é apenas... O judeu não é preocupado só com a sonoridade do nome. O judeu é preocupado em que o nome conte a história do indivíduo, o adquirido, aquele que eu adquiri. Mas como que você adquiriu? Com o auxílio do Senhor. Mesmo expulsos do paraíso, Deus teve nossa misericórdia e me ajudou a ter um varão. E talvez pulsava no coração dela essa esperança de que Caim, o primogênito, fosse aquele que haveria de executar o processo de redenção e morte da serpente. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel significa vapor, ou aponta para essa raiz, esse significado, talvez apontando já para a efemeridade da existência de Abel, que seria extremamente curta. E aí as coisas vão começando a funcionar, ou com um se deslanchando. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Mandato cultural, vamos cuidar da terra. Veja bem, meus irmãos, é errada a concepção de que a profissão de Abel era uma profissão superior à profissão não é nem o melhor termo, né, mas a função ou aquilo que Abel exercia era superior ao que Caim exercia. Cultivar a terra existia antes do pecado e era dever da humanidade. Cuidar dos animais, pastorear animais, existia antes do pecado e foi a instauração de Deus. Ambos exercem labores abençoados e designados por Deus.
Caim não era um subprofissional, Caim não era aquilo que se chama hoje de subemprego, né, ou qualquer coisa do tipo. Caim tinha em mãos ferramentas e conhecimento e o reconhecimento da parte de Deus de uma forma tão bela quanto Abel tinha. Portanto, o exercício de cada um, a função de cada um, não denigre a imagem. Caim não é pior do que Abel naquilo que ele faz. Deus não olha com desdém para aquilo que Caim faz. E aí então aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Toda uma discussão aqui teológica, que eu não vou entrar aqui, por que Deus agradou-se de Abel e aceitou a oferta de Abel e não de Caim. E alguns dizem, não, mas o problema não está na oferta, porque o texto diz, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, independente do que eles fizeram. Mas lá no Novo Testamento você vai ver que as obras de Caim eram más, não apenas o coração de Caim. Muitos entendem aqui que o Moisés, o autor, faz questão de dizer que Abel trouxe de primícias e que Caim apenas trouxe do fruto. E embora não fossem frutos estragados, o texto não deixa isso, mas ao que tudo indica, se o autor aponta uma discrepância em um trazer primícias e omite do outro, então a Caim não trouxe das primícias da terra. Veja bem, o problema não é fruto. Se você ler o Antigo Testamento, se você tiver na sua leitura anual, você vai ver que a oferta de cereais e de fruto era algo aceitável a Deus. Não é porque a arroba de carne estava mais cara que Abel foi aceito e Caim ofereceu o fruto da liquidação, não é isso que a Bíblia diz. O fruto da terra como oferta ao Senhor era tão aceitável quanto carne, quanto ovelhas. Não sei. Mas talvez quando você tem esses lampejos do Novo Testamento, que as obras, que Caim era do inimigo e as suas obras eram más, é bem provável que Caim não foi tão zeloso quanto deveria ser na sua oferta. Mas também o coração de Caim era ruim. Porque o texto de Hebreus vai dizer que pela fé ofereceu Abel mais excelente sacrifício que Caim, pela fé. O coração de Caim já devia estar mal direcionado, ou nervoso, ou alguma coisa do tipo. Depois de uns tempos, o que é que isso quer dizer? Muitos entendem que é já na idade adulta e depois deles terem aprendido com seus pais como adorar ao Senhor. Isso aqui é outra coisa interessante também. A forma de adorar aqui não é tirada da cartola, não. Abel à toa lá, olhando para as ovelhas ou para as criações, o que eu vou dar para Deus? E Caim, não. Adão e Eva tiveram conhecimento prévio do culto ao Senhor e com certeza ensinaram aos seus filhos a forma como deveriam fazê-lo. Talvez esse depois de um tempo queira se referir à idade adulta, em que eles poderiam ter condições de avaliar e prestar ao Senhor uma adoração ou uma oferta conforme o Senhor tinha ensinado aos seus pais. Não sabemos. Mas o fato é que as obras de Caim eram más e que o coração de Abel era mais puro em fé que o coração de Caim. E o enredo vai se desenvolvendo. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Aqui há algo interessante também. Talvez Caim já reflete aquilo que nós temos um sentimento egoísta de que ao presentearmos, ao ofertarmos, a nossa preocupação não seja em agradar aquele que recebe a oferta ou o presente, mas em querer que o outro reconheça o nosso presente. Nós não somos assim, Presenteamos filhos, esposas, pessoas queridas, mas ai da pessoa se não utilizar a roupa que nós presenteamos ela. Ganhou o inimigo. Porque no fundo, nós não estamos preocupados com a pessoa. Nós estamos preocupados com o discurso. Olha que roupa linda que o fulano está usando. Fui eu que dei.
Nós somos assim. Disfarçamos o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, com um verniz de doação, com um verniz de altruísmo. Isso é típico de pessoas de sistemas políticos que quebram as pernas para vender a muleta. Isso é um clássico. Isso é um clássico que tem, porque nós queremos ser datados de bonzinhos e queremos ser reconhecidos. Caim queria a estrelinha de bom menino da adoração para ser reconhecido diante das pessoas. Veja bem, Caim não tem nenhum castigo físico aqui por causa da oferta, não desceu nenhum raio, nada. Simplesmente Deus se agradou mais da oferta de Abel. Não se agradou, veja bem, a ideia é não se agradou simplesmente de Caim. Mas não tem Caim sendo espetado com o arpão divino aqui, sendo torturado. Mas o nosso desejo de reconhecimento, o nosso orgulho, nos impede de nos alegrarmos com aquilo com a aceitação do outro. Porque nós medimos a nossa felicidade com o parâmetro de querermos ser superior ao outro. É mais ou menos aquela lógica que acompanha muito no futebol, né? Meu time pode estar mal, mas se o outro estiver atrás dele, eu estou feliz. Né? Existencialmente, nós somos assim também. Né? Nós não conseguimos nos alegrar com a aceitação do outro, com a alegria do outro, com a bênção na vida do outro. E aí o pecado em Caim vai se desenvolvendo. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e declarou-lhe o semblante, versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gente, isso aqui é praticamente um repeteco do Éden. A figura que eis do pecado jaz à porta, literalmente, é a figura de um animal bufando ou espreitando. Muitos comentaristas dizem até que muito provavelmente é a figura da própria serpente, tentando Caim. Repetição do Éden. O pecado jaz à porta, a oportunidade sendo criada, as coisas sendo apresentadas. Olha que interessante. O monstro sussurrando aos ouvidos de Caim. Aqueles que são mais das antigas como eu e veem os episódios do Pato Donald ou do Pica-Pau, eu amo aqueles episódios em que fica o anjinho do lado e o camaradinha do mal do outro, né? É hilário. Mas a vida do crente, em certo sentido, é isso que acontece com Caim aqui. A voz de Deus, o diálogo de Deus, e provavelmente muitos outros diálogos não registrados nas Escrituras, mas a presença de Deus na vida de Adão e Eva e na vida de Caim e Abel. Mas nós tapamos os ouvidos e gostamos de dar ouvido às feras, ao animal à espreita, à porta. Eis que o pecado jaz à porta e cumpre a nós dominá-lo. Você vê que em Caim não era um robozinho predestinado ao pecado. Veja que é apresentado a Caim a oportunidade de ser aceito. Se procederes bem, serás aceito. Não é certo que serás aceito? Eis que o pecado jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo. Caim não ouve a voz de Deus. Caim ouve a voz do diabo. Aí você acha que Caim é muito diferente de nós, ou que nós somos muito diferentes de Caim? Somos não. Quantas e quantas vezes tapamos os ouvidos àquilo que Deus nos diz e damos ouvido ao diabo? Pense aqui ao sair da igreja, aquela fechada no trânsito que você vai levar, a série que você vai assistir, ao namoro que você vai ter daqui, depois daqui, ao comércio que você vai exercitar. Qual voz você dá ouvidos? Não somos diferentes de Caim. Nós não reagimos de forma diferente dele, como no resultado do futebol nos desagrada. Felizmente eu tenho sido muito agradado ultimamente nesse quesito.
Mas o diabo continua à espreita. O diabo continua soprando aos nossos ouvidos. Somos eternos Caíns, potenciais Caíns, com dever de estarmos sufocando ou vencendo essa voz, tapando os ouvidos dessa voz e dominando os nossos desejos. Cada um de nós é tentado pela própria cobiça, mas não dá lugar a ela. Tiago, me corrige os universitários aí. E a cobiça que vai gerar outros pecados. Mas olha que interessante. No mundo perfeito nós nem cobiçaríamos, mas no mundo caído nós cobiçamos. Mas a cobiça, jogada aos pés do Senhor, clamando por redenção, ela não precisa virar assassinato. Ela não precisa virar adultério. Ela não precisa virar roubo. Ela não precisa virar mentira. Dá para dominar. Caim poderia ter dominado, mas cumpre a ti dominá-lo. Os desejos. Caim não era um robozinho programado para o mal. Segunda cena que nós temos, Caim não dominou esse pecado. E agora o pecado que foi potencializado nos versículos 1 a 7, que poderia ter um outro final, esse pecado é realizado. Ele chama seu irmão ao campo, assassina o seu irmão. E novamente, da mesma forma que acontece no Éden, lembra lá de Adão e Eva? Que fizeste? Onde está teu irmão? Deus indo atrás de pecadores, Deus buscando pessoas que deveriam, por justiça, estar condenadas à distância dele. Não é interessante? E da mesma forma que Deus sabia o que Adão e Eva tinham feito, Ele também sabia o que tinha acontecido com Abel. E Caim sabia que Deus sabia. Mas o pecado tem uma capacidade tão cegadora. O pecado tem um poder tão destruidor que nos transforma em mentirosos, deslavados, na cara dura. Não sei. Talvez as mãos de Caim estivessem pingando sangue ainda. Não sei onde está meu irmão, não. E pior, olha o grau de afundamento, mentira, indiferença. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Palavras contemporâneas, não é da minha conta. Não tenho preocupação nenhuma. Tem sim. Fuga da responsabilidade, Caim era o primogênito. É ele que levaria o nome da família à frente se fosse um homem responsável. É ele quem deveria proteger o irmão. E transforma-se num assassino. Mas a misericórdia divina vai se estendendo. Deus ouve, a voz, versículo 10, a voz do sangue do teu irmão clama contra mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, versículo 11, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Repetição do Éden, expulsos do paraíso. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Presta atenção aqui. Às vezes nós achamos que a ação de Deus que vem a partir do versículo 14 e 15 é um agravamento da punição de Deus para com Caim. Não é. É misericórdia de Deus para com Caim. Primeiro foto, como Deus vai deixar bem claro quando nós chegarmos lá em Gênesis 9 e na lei de Deuteronômio depois posteriormente, a pena para quem tira a vida de um inocente deliberadamente é pagar com a própria vida. Caim era para ter sido extinto no momento em que matou Abel. Deus teria todo o direito de fazê-lo.
mas pergunta onde está o seu irmão, dando oportunidade de arrependimento, não se arrepende. Põe a Caim para ser errante, mas ainda sendo capaz de produzir, pense nisso, ainda sendo capaz de produzir. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará, porque os demais habitantes, sabendo da história de Caim, com certeza iriam querer fazer justiça com as próprias mãos. Nós estamos falando da primeira civilização, o grau de parentesco aqui evidentemente é necessário. Os primos deles, os meio-irmãos, iriam assassinar Caim. E Deus coloca então essa marca ou esse sinal em Caim. Não é necessariamente uma tatuagem, nós não sabemos nem nada do tipo, não use isso como desculpa para tatuagem, né? Mas havia algo em Caim que mostrava que ele era um assassino, mas que ele não deveria ser vingado. Isso é graça, não é tortura. Você vai ter a oportunidade ainda de produzir e de consertar a sua vida. Mas não foi isso que Caim escolheu para si. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E o homem gradativamente vai se afastando do jardim, vai se afastando da presença do Senhor, vai se distanciando daquilo que tem de bom. O que uma história tão triste como essa nos ensina? Pode pôr o próximo slide, por gentileza. Como é que fica? Pode clicar mais uma vez, fazendo um favor. Como é que fica a minha primeira lição desta noite? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é a misericórdia divina sendo estendida com Adão e Eva, com Caim. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso e proíbe-os de comer do fruto da árvore da vida, não é castigo de maldade, é bênção na vida de Adão e Eva, porque pecadores que comessem da árvore da vida seriam eternamente pecadores. Já parou para pensar nisso? Além de pecador, sem possibilidade de redenção, um Wolverine do mal, ou se você é mais adolescente, mais tinha a série Crepúsculo lá, né? Vampiros do mal, Edward, né? Acho que é o nome do protagonista masculino. A existência angustiante, pecadora e eterna, distante do paraíso. É misericórdia. Não matar Caim é misericórdia. Fornecer filhos a Eva e a Adão, misericórdia. Deixar constituir famílias, produzir na terra, misericórdia. Que eles não teriam direito, mas Deus exerceu. Próximo, por gentileza. Abel como tipo de Cristo, isso aqui é muito bonito. O texto não põe uma fala de Abel. Um ai de Abel. Quem que você lembra que foi morto por causa do pecado de terceiros? Quem que você lembra que Isaías diz que como ovelha muda, morreu para pagar pelos nossos pecados? Abel nos lembra que Cristo morreu pelo Caim que existe dentro de cada um dos nossos corações. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que Cristo, mais do que Abel, que embora com fé, mas ainda um humano pecador, e Cristo sem pecados, como ovelha muda foi levado, esteve com os transgressores na sua morte, mas dolo algum se achou na sua boca, dolo algum, moído pelas nossas transgressões. Nunca se esqueça de Cristo. Quando você descobrir o Caim que tem dentro de você, próximo, por gentileza. A seriedade do culto e como nós adoramos a Deus. Caim e Abel tinham informações sobre como Deus deveria ser adorado. E não fazê-lo da forma como Deus o mandou ou prescreveu a Adão e Eva e chegou a Caim e Abel, mostra que culto é coisa muito séria. Essa é uma das marcas que nós temos como igrejas reformadas e nós presbiterianos, o que nós chamamos de princípio regulador do culto.
e podem nos criticar o quanto que for, porque nós não traremos para o culto nenhuma novidade fruto de invenção humana para agradar aqueles que nos rodeiam ou para subir no ibope das pessoas que estão ao nosso redor, mas só faremos e adoraremos ao Senhor com aquilo que Ele prescreve para nós fazermos, porque nós entendemos as consequências disso. Não é porque nós somos tradicionais, não é porque nós somos antigos, é porque culto é coisa séria, adoração é coisa séria. Não é espaço para as minhas preferências pessoais, mas é espaço para, com aquilo que Deus me proveu, eu poder adorá-lo e curvar os meus joelhos diante dele e fazer aquilo que ele me pediu. E é tão interessante porque é simples. Mas a arma satânica da profanação do culto vai percorrer a igreja ao longo dos séculos. Nadab e Abiú vão tentar levar fogo estranho ao Senhor, vão morrer. Os crentes em Corinto vão tentar lá fazer as suas invenções, participar indignamente da ceia, transformar a igreja num bordel espiritual. Vai ver as consequências disso. Quando determinadas igrejas transformam seus cultos em boate, determinados pastores viram palhaços e animadores de auditório, não dá para ser politicamente correto e adotar como ele é só diferente um pouquinho, ou é uma igreja apenas diferente. Não é uma questão de diferente. Diferente é banco de madeira, banco de plástico, 50 pessoas, 100 pessoas, terno ou camisa social. Isso não tem problema. Mas quando as pessoas profanam o culto, não é porque nós somos chatos, é uma ofensa ao Senhor. É uma ofensa ao Senhor. Não dá para adotar no culto a lógica de que o freguês tem sempre razão, porque nós não somos fregueses no culto, consumidores. Nós somos prestadores de um serviço espiritual conforme o cardápio que Deus prescreve para nós e não conforme os nossos apetites pessoais. Culto é coisa séria, adoração é coisa séria. Próximo, por gentileza. A onisciência divina, com dois aspectos, um positivo e um assustador. Vamos começar com um assustador. Não há pecado que possa ser oculto de Deus. Nunca se esqueça disso. Quando Deus pergunta a Caim, o que fizeste? Onde está Abel? Ele já sabia. O clamor do sangue de Abel já tinha chegado aos ouvidos de Deus, aquele que é onisciente. Nunca se esqueça disso. Você não presta conta a um pastor em primeira instância, você não presta contas ao conselho da sua igreja. Não se preocupe com reputação, se preocupe com caráter. Enquanto você não for capaz de dizer como Davi disse, pequei contra ti somente. Pouco importa o que as pessoas do reino pensam de mim, pouco importa o que os meus assessores pensam de mim, pouco importa os meus eleitores pensam de mim no reino. A minha preocupação, as minhas lágrimas são porque eu pequei contra esse Deus soberano e onisciente que sabe de todas as coisas que eu fiz. Boa notícia. Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Eu não tinha nem nascido, o Senhor já sabia a minha história. Ele te conhece, sabe do seu nó na garganta, daquilo que tira sua noite de sono. A onisciência divina é um conforto para aqueles que servem a Deus e desesperadora para pecadores que não querem se arrepender dos seus pecados. Próximo, por gentileza. Deus buscando pecadores, e essa é a história da redenção que vai se estender ao longo. É muito bonito. Você viu semana passada, né? Deus que pergunta a Adão e a Eva, o que fizeste? E vai lá e proporciona roupas para eles. É Deus que vai atrás de Caim, dá tempo de se arrepender, vamos consertar essa vida. É Deus quem vai atrás do povo de Israel, ouvi o teu clamor e vou te livrar. É Deus quem manda a Davi, o adúltero, o assassino, o promíscuo. É Deus quem manda o profeta Natã
para derrubar as escamas do pecado que cobriam os olhos desse homem. E a história da redenção é essa: Deus gritando no megafone em busca de nós, que pecadores fugimos dele. E o maior grito aconteceu na encarnação. Já que eu gritando do alto por meio de profetas não ouviram, eu vou me fazer carne e vou habitar entre esses indivíduos. E para resgatar o meu povo, para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu, não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Lembre-se disso. Deus vai em busca de pecadores. Próximo. A necessidade de vigiar. Meus irmãos, olhe para Caim, olhe para Adão e para Eva. Quanto que pecados que nascem, mas não são vigiados e deveriam ser mortos no ninho, potencialmente trazem tantos estragos. Dava para Caim ser aceito. Quantas famílias são destruídas por causa de... Começa com um simples site visitado de forma indecente, uma pequena concessão. Quantos se tornam ladrões começando com pequenos roubos ou pequenas enganações? Quantos que caem na orgia sexual, começando com pequenas concessões de roupa, de fala, daquilo que assiste? Quantos que caem no ministério, começando com uma pequena soberba por causa dos elogios que são feitos a eles? E tem que matar na hora. Se entrou uma vez, dobre os joelhos, peça perdão ao Senhor. Não quero mais acessar esse site. Não quero mais ficar de conversa fiada no bate-papo. Senhor, me perdoa se eu roubei do meu cliente, se eu roubei do meu patrão. Senhor, me perdoa. Mata no ninho, literalmente, para que ele não se transforme em assassinato. Próximo. Pecados não tratados como consequência do segundo. E aí, quando não trata, o assassinato vem. Próximo, por gentileza. A triste história de Caim mostra a repetição de erro dele para com os pais, ou igual dos pais. Não estou falando aqui de maldição hereditária, mas o deixar de dar ouvidos à voz de Deus e dar ouvidos à serpente se repete em Caim. E ele não tinha uma maldição hereditária sobre ele, ele poderia ter caminhado de forma diferente. Mas olha que interessante como que o erro dos pais recai sobre os filhos. Repito, não é maldição hereditária, isso é consequência de erro, isso é exemplo. Pais, sejam zelosos com seus filhos, e se pecam, arrependam-se e ensinem os seus filhos o caminho correto. Próximo, por gentileza. A fidelidade de Deus. Aí aqui tem algo muito belo. Pode pôr os próximos, que aí eu já fecho com todos. Mais um. Ok. Olha que lindo aqui. Aí você fala, pastor, que filme de terror. Irmão mata irmão. Cadê o descendente de Eva para esmagar a cabeça da serpente? As coisas vão acabar assim? Abel morto, Caim errante. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, né? Versículos 25 e 26 do capítulo 4 ainda. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu a um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ele, olha que coisa linda. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos, e daí passou-se a invocar o nome do Senhor. As duas linhagens vão ficar muito claras aqui. A linhagem de Caim vai ser uma linhagem de morte, de assassinato, de promiscuidade. E se a serpente achou que tinha vencido com o assassinato de Abel, Deus levanta outro no lugar de Abel, outro inocente, humanamente falando, Sete. Aí vai levantar, aliás,
Enos, aliás, vai levantar Sete, cujo filho se chama Enos, e dessa linhagem vai chegar lá em Jesus Cristo. A serpente não vence, a linhagem do diabo jamais vai matar a esperança do povo de Deus. Deus vai preservar os seus, por mais escuras que sejam as nuvens, por pior que seja o cenário. Talvez o diabo tenha rido, aqui no versículo 16, tchau Abel, prevalece Caim, vou encher a terra de Caíns, distantes do Senhor. Mas a descendência de Sete vai gerar a Enos, vai ser preservada, vai chegar em Noé, dos 8 que vão chegar à arca, e vai ser preservada no Egito, e vão dar origem ao nosso Redentor, que vai esmagar a cabeça da serpente e garantir 2 linhagens, a de Caim e a de Abel, que depois Sete vai dar continuidade. Qual linhagem você pertence? A que dá ouvido à voz do diabo? Ou a que dá ouvidos à voz de Deus? Qual linhagem você faz parte? A que quer se tornar um assassino? E não pense apenas em assassinato, lembre-se de que o apóstolo João diz que aquele que odeia seu irmão torna-se assassino. Lembre-se do que o próprio Cristo disse, aquele que lança maldição também já se tornou assassino no seu coração. Repito, cuidado com Caim que tem dentro de você. A quem você quer seguir? A que linhagem você quer pertencer? A de Caim ou a de Sete? Quando nós olhamos a história dos mártires cristãos ao longo do tempo, pessoas sendo assassinadas, o sangue dos crentes sendo derramado nas arenas, na arena romana como foi, os países com altíssima perseguição, torturando filhos de crentes para que eles possam renegar a fé. Parece que a serpente vence às vezes, né? Mas Deus faz justiça ao seu povo. E a descendência de Sete vai ser preservada e vai fazer justiça a esse, o clamor, o sangue desses chega até Deus e continua chegando, não foi só o sangue de Abel. A voz do sangue de Abel chega a Deus, a voz do sangue dos mártires cristãos chega a Deus também. Coloque-se em pé, pode pôr o próximo. Eu já peço à pianista e à condutora ficarem a próxima. Vamos colocar em pé. Não tenho por hábito projetar texto bíblico, mas eu quero que você leia comigo o texto projetado lá em Apocalipse 7, 12, dos versículos 7 até o versículo 12. Para quando você pensar que a serpente está vencendo, olha o final dela, a partir do versículo 7 até o 12. Vamos ler todos juntos, depois eu orarei, nós permaneceremos em pé e cantaremos. Leiamos todos a uma só voz e esqueça as interpretações escatológicas de Apocalipse, pense apenas no fim da serpente. Leiamos juntos. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqueles que morreram pelo Evangelho. Tem mais um, terminemos. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais.
Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Graças ao nosso Deus, a serpente morre, ela é vencida e nós podemos caminhar felizes e contentes pelos montes, vales, e se as sombras vierem, elas não são capazes de ocultar a mão do Salvador que nos abençoa